E aí pessoal, sejam bem-vindos, estamos aqui no Fala com o Mamba, com uma companhia muito boa nesse espaço que está dedicado a apresentar empresários da nossa região de diversas áreas, principalmente para conhecer o que eles fazem e como a gente pode ajudar eles. Hoje estamos aqui no estúdio da Mamba Produtora Audiovisual, um estúdio que está localizado no interior de São Paulo, disposto para fazer esse tipo de trabalhos e também para fazer podcast e videocast. A Mamba Produtora é uma empresa que trabalha fazendo vídeos corporativos. E hoje temos o prazer de estar junto com o nosso querido Diego Budenberg, Diego da Biforce. Seja bem-vindo, obrigado por estar com a gente. Eu que agradeço o convite, mano. Estamos sempre juntos aí na parceria. É uma honra para mim ser aí um dos seus primeiros convidados para estar participando dessa sua nova iniciativa, que eu acredito muito. Então, faço questão de estar aqui. Mais uma vez, obrigado pelo convite. A gente que agradece, a gente sabe de tudo o que você pode aportar e a gente espera poder aportar para você também, né? Porque esse mundo empresarial não é fácil e a gente precisa muito de parcerias, precisa muito das outras pessoas, né? Com certeza. Vamos lá, então vamos começar com algumas perguntinhas aí para saber, primeiro, quem é o Diego Budenberg. Bom, vamos lá então. Não vou procurar ser o mais resumido possível, mas quem sou eu? Eu sou um empresário de Sorocaba, atualmente moro em Sorocaba, na verdade sou nascido em São Roque, moro na cidade de Sorocaba já há quase 12 anos e fiz praticamente toda a minha vida profissional na cidade de Sorocaba, né? Comecei lá atrás, passei por algumas empresas, passei por todo tipo de negócio, né? Comércios, prestadores de serviço, fui por um bom tempo, participei de uma ONG, onde eu tinha um trabalho voluntário lá, que é uma coisa também que me atrai. Também trabalhei na indústria, até finalmente eu começar a lidar com aquilo que eu lido até hoje. Já são quase 13 anos aí trabalhando com transformação digital de empresas. Legal. Sua família, me conta um pouquinho da sua família primária, mãe, pai, irmãos, não sei se você tem esposa. Como que está sendo o seu entorno familiar? Por quê? Porque a gente acredita muito no apoio familiar para caminhar no lado profissional também, né? Com certeza. Eu enxergo que a família é a base, é uma base de uma estrutura que todo mundo precisa ter, né? E a família entenda você, a família que você tem, porque nenhuma família é igual, apesar de serem todas parecidas, a gente fala que só muda de endereço, mas você tem a sua estrutura familiar, você tem alguma base, mesmo que a sua família seja você e as suas coisas, mas de alguma maneira você tem. A minha estrutura hoje, minha família praticamente a grande maioria ainda é de São Roque, eu tenho muitos primos, tenho muitos tios, família que vem na época, né, que as famílias eram muito grandes, e atualmente sou casado com a Ju, temos a nossa cachorrinha, a Luna, né, e estamos em busca aí de ampliar esse rol familiar aqui, mas hoje a minha base de sustentação, tenho são os meus irmãos, tenho 2 irmãos, tenho uma irmã de coração, minha mãe que mora em São Roque, né, hoje ela mora sozinha, meu pai já se foi, mas sozinha em aspas, né, porque a casa está sempre cheia, sempre tem alguém por lá, eu mesmo sempre estou por lá, mas a família é a estrutura. A gente tem que ter uma base para que você se mantenha no caminho, porque não é fácil você se manter no caminho, ainda mais sendo empresário no Brasil, de todos os desafios que a gente sabe que tem. Agora vamos falar um pouquinho dos seus hobbies, dos seus interesses. O que te tira da parte profissional para usar seu tempo em algo que seja só de você? Tá. Eu sou um nerdão convicto, né? Então, assim, hoje eu invisto muito pouco tempo em hobbies, muito menos do que eu gostaria. Mas hoje meus hobbies são, acho que o de 90% das pessoas. Assisto muitas séries, né? Ainda sou muito fã de cinema, sou cinéfilo, então gosto muito de filmes, gosto muito de ir ao cinema, ter a experiência de ir lá ver o lançamento do filme na grande tela. Gosto muito de ler, né? Um hobby que eu acabei desenvolvendo, graças a Deus, com muito desafio que a leitura para o brasileiro é um negócio extremamente difícil, né? Não é parte da nossa cultura, infelizmente, mas é algo que eu sempre quis e de uns 3 anos para cá eu consegui criar esse hábito, então hoje é um hobby que eu gosto muito de ler, gosto muito de estudar. De um ano para cá venho estudando muito a parte não só de desenvolvimento humano,
que é uma área que eu gosto muito, você sabe, né? Parte do meu trabalho hoje não é só a Biforce, eu tenho outras atividades e outros anseios, como a parte de desenvolvimento pessoal, então eu estudo muito sobre isso. E assim, é um hobby, né? Não trago como trabalho. Legal. É um hobby que vai se tornar um trabalho. E também a linha de investimentos, né? Algo que eu venho estudando bastante no último ano e que eu tenho descoberto aí um prazer de você olhar também para o mercado financeiro, entender como é que as coisas funcionam. Sempre foi também um desejo, desde criança, entender como é que funciona a bolsa, como é que é esse lance aí. E é um negócio que nos últimos tempos eu venho aprendendo e venho me descobrindo um hobby aí dentro desse mercado também. É bem interessante isso que você traz agora, né? O trabalho tem que ter algo de hobby. Ah, tem. Senão não adianta, né? Senão, cara, você passa, se for na média, você passa 8 horas todos os dias da sua vida trabalhando. Das 8 horas que você, né, das 8 horas não, das 15 horas mais ou menos você fica acordado, 8, então mais da metade você está trabalhando. E aí se você não faz algo que você tem um mínimo de gosto, a sua vida vai ficar um pouco mais difícil. Falando disso aí, você já adiantou um pouquinho daquilo que você faz, mas vamos aprofundar um pouquinho mais. Qual é a especialidade profissional do Diego Budenberg, principalmente focado na questão da Biforce? Eu sei que você tem outras áreas também, a gente vai conversar sobre isso, mas a Biforce, que está aí, o logo está aqui aparecendo para todo mundo conhecer, quem não conhece, está apresentado aí o logo da Biforce. Qual a especialidade? Como que é essa transformação digital? Explica um pouquinho para quem não entende desse negócio. Então vamos lá. Transformação digital é um termo muito difundido já nos Estados Unidos, né, no mercado exterior, inclusive nos Estados Unidos, que é onde nascem as grandes tecnologias, é o grande berço da tecnologia até hoje, né? A parte lá do Silicon Valley, é onde as startups mais famosas que a gente conhece, que viraram grandes Big Techs, né, como são conhecidas, nascem lá, de lá isso vem para o Brasil. Normalmente as grandes capitais são os primeiros lugares que absorvem essas novidades, então para nós aqui, interior de São Paulo já é comum esse termo, o interior leva um pouco mais de tempo para chegar. Então a média aí de 2 a 4 anos para aquilo que está acontecendo hoje em São Paulo chegar no interior. Então ainda é novidade, né? Eu já trabalho com isso desde 2011, mas ainda é novidade. Tem muita gente que ou nunca ouviu falar em transformação digital ou confunde, porque tem muitos gurus que se colocam do digital e que usam a expressão transformação digital. Mas vamos lá, vamos entender o que é uma transformação. É você mudar alguma coisa. Quando eu falo de transformação digital com foco em empresas, o que acontece? Você na sua empresa, você tem várias atividades que você precisa gerenciar na sua empresa. Atividades administrativas, atividades operacionais, atividades de vendas, atividades de marketing, atividades de desenvolvimento de pessoas, financeiras, enfim. Tem várias coisas que estão acontecendo ali. E essas coisas precisam ser feitas utilizando algum tipo de ferramenta. Você não está mais na época que você vai ficar fazendo o seu financeiro no papel de pão ou no extinto, talvez nem tanto, em alguns lugares ainda vejo, o tal do livro caixa. Então. E você vai escrevendo lá tudo que entrou e tudo que saiu. O problema é que, quando você tem esse tipo de coisa funcionando na sua empresa, que ainda depende muito de papel, que depende muito de um trabalho ou até de um retrabalho, a pessoa precisa registrar isso num lugar, precisa registrar isso num outro, você começa a enxergar que existem gargalos e pontos que poderiam ser mais produtivos, poderiam ser mais efetivos. Você poderia fazer mais com menos. E como que eu faço na minha empresa para que eu possa realizar as atividades que eu tenho que fazer com mais velocidade, com menos chance de eu errar, porque tudo que passa e repassa e tem um humano fazendo, você pode errar. Exatamente. Você pode errar, você pode esquecer, você pode hoje não ter dormido muito bem, entendeu? Então existem muitas variáveis que podem impactar a qualidade desse trabalho. Quando a gente olha para isso, eu enxergo aqui gargalos. Então, o primeiro ponto, o que a Biforce faz? Ela fortalece as empresas. Por isso, inclusive, do nome. Né? Muitas pessoas me perguntam, por que o nome Biforce? O Bi é do inglês do verbo ser e o force foi uma brincadeira aí que eu fiz com a palavra que é para força mesmo. Né? Então, seja força, seja forte nos negócios.
a partir da transformação digital. Então, o que nós fazemos é entender onde estão os gargalos da empresa, onde estão os pontos fracos nos processos administrativos, comerciais, marketing. A gente avalia tudo e aí eu vou buscar no mercado quais ferramentas digitais, e entenda como ferramentas digitais, sistemas, aplicativos, sites, plataformas, portais, enfim, várias ferramentas que hoje tem milhares disponíveis no mercado. Nós vamos lá, buscamos essas ferramentas e trazemos ao empresário aquelas ferramentas que realmente vão suprir essas necessidades. Porque qual é o desafio do empresário? Cara, eu tenho uma dor aqui, eu tenho um processo que eu estou vendo que não está legal, eu quero melhorar isso. E aí eu vou buscar isso sozinho. Mas eu não tenho esse know-how, eu não tenho esse conhecimento. E até o tempo, né? Tempo. Para aprender a fazer, porque você vai ter que aprender a fazer aquilo que você não sabe fazer. Aquilo que você não sabe, aquilo que muitas vezes você não quer, só que você sabe que você tem que resolver. Então o nosso trabalho é como se fosse criar uma ponte entre as empresas que desenvolvem software, que o core delas, o principal, é fazer com que o software, o sistema, o aplicativo, a plataforma de desenvolvimento de site se mantenha sempre atualizada tecnologicamente, possa estar sempre oferecendo novas ferramentas ali. Então o core dessas empresas, a principal atividade delas é garantir que essas soluções continuem sendo desenvolvidas, estejam funcionando corretamente. E o core do empresário é ganhar dinheiro, é fazer o negócio dele funcionar. O que nós fazemos? A gente entra nesse meio, porque a gente entende de negócio, nós temos uma visão para poder analisar a empresa, os processos, como que funciona, e nós temos a visão de como funcionam os sistemas. Qual é o sistema que oferece todas as funcionalidades que esse meu cliente precisa para resolver aquele problema? E aí nós fazemos a ponte. E aí o nosso papel é pegar esta solução e, falando a língua do empresário e não da empresa do software, falando a língua coloquial e não o techniquez, a gente faz a implantação. Então a gente implanta, a gente treina a equipe, a gente ajuda a equipe a passar pelo processo de transformação digital. E aí, tá, você falou e não me explicou o que é transformação digital. Quer um exemplo prático? Você lembra do mundo sem WhatsApp? Deveria, mas não lembro. E o WhatsApp, se você for pegar aí, eu não sei exatamente quando ele surgiu, tá? Mas que eu tenho de memória é de 6 anos, talvez 7 anos para cá. Cara, eu não lembro como era o mundo antes de 7 anos para cá. Como é possível? Uma ferramenta que foi disponibilizada, uma ferramenta digital, um sistema, foi disponibilizado, entrou na nossa vida de uma maneira tão abrupta que nós nem percebemos e hoje a gente não consegue lembrar como é que era o nosso mundo antes dessa ferramenta. E como o WhatsApp tem vários exemplos, né? Vários exemplos. O GPS para dirigir, como que o pessoal de antes viajava de carro. Isso. E tem tantos outros exemplos por aí, né? E-mail, tem muita Bancos. coisa. Pix é uma baita de uma transformação digital. E tem o quê? Um ano? Um ano, 2 anos. É, E você também já não lembra mais como é que era. Recentemente eu fiz uma viagem, né? O ano passado, fui de lua de mel. Fui para Bahia e estávamos ali na praia e tal, e várias pessoas que vendem coisas ali na praia passando, e eu não, honestamente, já faz alguns anos que eu não vejo uma nota, uma célula, né? Que é outra transformação digital. Você não vê mais dinheiro, pelo menos eu, dificilmente vejo uma nota de dinheiro. E eu estava lá sem dinheiro, mas eu estava com o celular, porque o celular estava com você, virou parte de você. Exatamente, uma extensão do seu corpo, não tem como. Aí olha só, o cara vendendo coisas ali na praia, recebendo no Pix. Tá? E não é só na praia, em todos os lugares que a gente passou, que claro, são áreas turísticas, então as pessoas já estão ali, já mais preparadas. Mas olha só, o cara está lá usando uma ferramenta digital. Ele passou por uma transformação digital e ele nem percebeu. Só que nem todas as transformações digitais que a gente vai passar, elas são tão naturais assim. Sim. E qual é a maior barreira? A maior barreira é o comportamento das pessoas. Porque o que passa por uma transformação digital não é a empresa. A empresa vai ser o resultado, mas quem passa por esse processo são as pessoas que atuam naquela empresa. E as pessoas têm uma coisa chamada hábitos.
Eu tenho hábitos, você tem hábitos, e a gente cria hábitos a todo momento, porque o nosso cérebro, ele trabalha de uma maneira que ele quer poupar energia. Então, quanto mais rotinas nós criarmos na nossa cabeça, mais coisas nós fizermos no automático, melhor para o nosso cérebro. Isso é fisiologia de todo o ser humano. Só que o que acontece? Quando você vem com uma nova ferramenta, você vai trazer para essas pessoas uma maneira diferente delas trabalharem. Ok. Muitas vezes eu pego uma empresa, por exemplo, já mais antiga, como um cliente que eu estou atendendo aqui em Itu, né? Aqui nós estamos em Salto, mas aqui no vizinho Itu, uma empresa tem 50 anos e há 30 anos eles usavam uma mesma ferramenta, o mesmo sistema, que é um sistema que não evoluiu do quanto deveria tecnologicamente, e agora chegaram num momento que eles precisam trocar de ferramenta para continuar seguindo o que o mercado exige. Agora, como que eu chego para senhorinha do financeiro, faz 30 anos que faz exatamente a mesma coisa, das 8 às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira, e simplesmente chego para ela e falo, olha, agora tudo que você fazia a vida inteira, você fez assim, você faz assado, tá aqui, a tela é assim, tem dúvida? Qualquer dúvida você me liga. Ou então você acessa a nossa biblioteca aqui, que tem tudo lá, uma série de vídeos, você vai aprender sozinho. Você acha que vai acontecer? Ela não vai aprender nunca. Não vai, não vai. E não porque não consiga, senão porque não vai fazer, porque não vai quebrar aquele hábito. Não vai quebrar o hábito, entendeu? E outra, é mais uma coisa que eu estou adicionando na rotina dela. Ela já tem tudo para ela resolver lá, padrão. Agora, além de tudo, ela ainda tem que fazer mais isso. Então, por isso que muitas empresas têm muito problema com implantação do sistema, muitas vezes acabam ficando traumatizadas quando passam pelo processo de implantação. Por quê? Contratam a empresa do software, que a especialidade é desenvolver o software, que as funcionalidades que eles vão olhar para cá são as que tem no software deles, e bota esse cara para treinar essa pessoa. Não vai, eles não falam a mesma língua. Então, precisa desse acompanhamento, porque o problema não é o sistema. O sistema esse aqui põe, pois, não funcionou, tem mais 10 no mercado. Troca, é ferramenta. Agora, as pessoas precisam de uma atenção diferente. E é aqui que nós atuamos. Então, nós atuamos com implantação de sistemas, principalmente sistemas de gestão, né, os famosos ERPs, sistemas integrados. A gente atua com sistemas de comunicação, para gerenciar a comunicação interna e externa da empresa, melhorar, né, a maneira como a empresa se comunica. Nós trabalhamos com a transformação digital da empresa na internet, que aí nós estamos falando de como a empresa se apresenta para o mundo, porque hoje, se você não estiver na internet, você não existe. Simples. E o seu concorrente está lá, pode ter certeza. Sim. Talvez não aquele que você conhece, que é igual a você e ainda não tem a apresentação dele na internet. Mas alguém não tem o site dele, mas vai ter um que tem. E esse cara está na sua frente, sem dúvida nenhuma. Então, assim, começou uma empresa, cara, se você não está na internet, alguns negócios ainda precisam de espaço físico. Muitos negócios já nem de espaço físico não precisam mais. Agora, de fato, tanto um quanto o outro, tem que ter o site dele, o endereço dele. Tem muitas empresas que ainda acreditam que ela só ter uma página no Instagram ou só ter uma página no Facebook já é o suficiente. Mas não é. Até porque você está usando um terreno que não é seu. Se amanhã o Instagram muda uma regra e resolve tirar sua página do ar, você vai fazer o quê? Reclamar para quem, né? Vai reclamar para quem? Vai mandar uma carta lá para o Mark Zuckerberg? Pode fazer um Twitter mal criado, porque eles gostam bastante do Twitter. Twitter eles veem. Facebook? Agora, não vai resolver. Né? Você precisa ter o seu espaço, onde você pode administrar, você pode criar a sua apresentação. E a sua apresentação, cara, a primeira impressão é que fica. As pessoas vão te procurar, vão procurar aquilo que você está vendendo, vão procurar na internet, vão achar você, e aquilo que você mostrar ali é o que elas vão estar comprando no primeiro momento. Se elas comprarem a primeira ideia, que é o seu site, que ele precisa ser profissional, ele precisa explicar bem o que você faz, ele precisa explicar bem, ele precisa se conectar com o seu público-alvo, porque ele é o seu vendedor, 24 horas, 7 dias por semana, não tem folga, não tem férias, não fica doente, atende de madrugada, só que você tem que ter certeza que esse vendedor
está apto a convencer essa pessoa a chegar até você, porque você ele que vai está finalizar a chegando venda. para muita gente, né? Exato. Ela não está só na sua cidade, não está no seu bairro, ele está na palma da mão, literalmente, de muita gente, né? E você não está lá. Não. Então ele tem que fazer a primeira venda, que é conseguir captar o interesse da pessoa e fazer com que ela realmente acredite que você é o cara que vai resolver o problema dela. Ninguém compra nada, assim, de serviço principalmente, se ela não tiver um problema para ser resolvido. Exatamente. Vamos pegar um corretor de seguro, por exemplo. Você não acorda hoje, vai ali no espelho, escovar o seu dente, dá aquela espreguiçada. Ah, que vontade de comprar um seguro de vida hoje. Você não acorda assim. Da mesma forma, você não acorda pensando em contratar um site hoje, ai que delícia. Não, é um problema que você precisa resolver. Então, o seu site, ele, sem você estar lá, tem que convencer esse público que chegou que você é a melhor opção. E fazer com que ele chegue até você. Seja mandar um WhatsApp, que hoje está em alta, seja preencher um formulário, seja se inscrever em algum lugar, seja agendar uma reunião, ele precisa chegar até você. E aí a venda realmente é você quem vai fazer. Sim. Então, a apresentação, a gente faz essa transformação da apresentação e depois fazemos também a transformação da maneira como você vai atender esse cara. Algo que hoje está muito em alta, nós estamos com uma demanda bem alta para isso, que são sistemas que te ajudam a gerenciar e organizar o seu atendimento por WhatsApp. Né? Falei do WhatsApp, que hoje, talvez, não sei se é o seu caso, espero que não seja, mas se for, repense a vida. Mas muitas pessoas hoje acordam e a primeira coisa que elas fazem é o quê? Estica o braço, nem abre o olho ainda, pega o celular e vê se tem notificação no WhatsApp, Instagram e Facebook. É ou não é? Estou mentindo? É, verdade. A maioria das pessoas, ou seja, WhatsApp falando especificamente, ninguém mais quer falar por telefone. Então. E-mail está virando fax, já ouvi vários clientes meus falando isso. Eu sinto que quando eu tenho que mandar um e-mail, é como lá atrás que eu tinha que mandar um fax. Eu mando e-mail só para formalizar alguma coisa. Tudo hoje acontece no WhatsApp, pelo menos aqui no Brasil. Sim, não, e fora também. Né? Você sabe que nos Estados Unidos ele não é tão popular quanto é aqui. É engraçado isso, eu não sabia. Mas nos Estados Unidos eles ainda usam muito SMS. Entendi, ok. O WhatsApp nos Estados Unidos não é tão popular como é no Brasil. No Brasil, meu Deus do céu, dá um juiz maluco lá que tira o WhatsApp 3 dias do ar, parece que o mundo vai acabar. Né? Vira notícia em todos os portais, as pessoas se desesperam, começam a baixar outros aplicativos, parece que o mundo vai acabar. Então assim, aqui no nosso país todo mundo quer falar por WhatsApp. E isso é uma oportunidade ao mesmo tempo que é um problema para as empresas. Principalmente depois que entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, a tal da LGPD. Porque você tem que garantir algumas coisas que para você não ter problemas com a LGPD e também não ter problemas com passivos trabalhistas. Porque, cara, tem muitas empresas que o próprio colaborador usa o celular que é dele, aí o cliente chama ele fora de horário, chama ele no final de semana, aí esse cara quer receber hora extra ou vira banco de horas e aí começa um bololô. Então é importante que as empresas comecem a olhar para isso porque já é o principal canal de comunicação e se você não começar a gerenciar isso aqui pode te gerar muitos problemas nesses 2 âmbitos que eu já falei, fora que a primeira impressão que fica, legal. Você está causando uma primeira impressão no seu cliente no momento que ele chega no seu WhatsApp. Essa empresa é profissional, eu já começo a comprar essa empresa no oi que eu mando no WhatsApp. Se não vem uma mensagem rápida, se já não vem uma mensagem que me dá uma segurança, você já começa a desconfiar, você já vai procurar o concorrente. Porque é muito fácil. É só você dar um voltar no Google e ir para o próximo link. Exatamente. Então você não pode correr esse risco. Então a gente olha para todos esses pontos da empresa. Então, resumindo aqui, 3 frentes para ficar mais fácil de todo mundo entender. A gente atua com implantação de sistemas de gestão, atuamos com desenvolvimento de websites, lojas virtuais, blogs e atuamos com sistemas de comunicação, principalmente recentemente focados em organizar o atendimento por WhatsApp das empresas. Muito legal. A próxima pergunta era: quem são os seus clientes? Ou seus potenciais clientes, mas eu acho que toda empresa precisa pelo menos parar para rever, pensar e ter uma conversa, né? Porque talvez não sabe, mas pode ser seu cliente. Sim. Tem um foco específico, tem
tipo de empresa, tamanho da empresa mais específico que seja do seu interesse? Hoje, nós já estamos no mercado com a Biforce há 6 anos, né? Vamos completar agora 6 anos em maio. É uma empresa que eu ainda considero nova, mas pelos números do Sebrae, já sobrevivemos ao período onde 97% das empresas quebram. Então, incluindo uma pandemia? Incluindo uma pandemia, né? Então, assim, eu fico muito contente dos resultados que a gente tem até aqui. Nesse período, já passaram por transformação digital conosco mais de 150 empresas e como boa parte do nosso trabalho é feito 100% online, a gente tem condições de atender empresas em qualquer lugar do mundo. Inclusive, hoje nós temos clientes fora do Brasil já, que a gente consegue atender tudo 100% no digital. Desses 150 empresas que passaram, como vocês viram, nossa gama de serviços ela é bem grande. E assim, principalmente quando eu falo de site, toda empresa precisa ter a sua apresentação na internet. Não importa se você é autônomo, não importa se você é micro, pequena, média, grande empresa, você tem que estar na internet, não tem como sair daqui. Eu até costumo brincar que tem 3 coisas que um empreendedor precisa ver de cara ao abrir uma empresa. Primeiro, nome da empresa, marca. Essa marca está disponível no mercado? Então, você já pensou, você abre aqui a Mamba Produtora, depois de 5 anos que está tudo funcionando, você está começando a engatar, as pessoas estão te conhecendo, você descobre que tinha uma marca chamada Mamba Produtora e agora você tem que mudar tudo. Então, você não pode errar aqui. Então, primeira coisa, o nome da empresa que você vai dar, ele já existe, você tem que ver isso aí. Segunda coisa, você vai ter que achar um contador. Ah, mas eu vou começar como MEI. Tudo bem, é uma forma, mas procure um contador do mesmo jeito, converse com ele, entenda qual é o melhor caminho, se o MEI realmente vai ser a porta de entrada para você ou se já dá para você dar um passo a mais. E terceiro, antes de você ver o prédio onde você vai montar o seu escritório, onde você vai abrir a sua loja, você tem que ter um site. Porque as pessoas não vão mais passar na porta da sua loja, elas vão passar pelo seu site em algum momento quando elas estiverem precisando daquilo que você vende. Então, para mim, as 3 coisas que um empreendedor tem que ver logo de cara é isso aqui. Portanto, assim, a gente consegue atender praticamente qualquer empresa, né? Atendemos também qualquer segmento. Então, a gente atende prestadores de serviço, atendemos comércio, atendemos indústrias, atendemos ONGs, de todos os tamanhos, né? Então, desde o MEI, desde o cara que é um autônomo, um advogado sozinho, acabou de abrir o escritório, ele precisa ter uma apresentação da empresa dele, ele pode ter um sistema de gestão para organizar o escritório dele, já começar sendo uma advocacia 100% digital, que hoje, depois do momento em que ficamos todos enclausurados, o ramo aí do direito é um dos que mais evoluiu tecnologicamente, né? Então, hoje, por exemplo, você tem muitas audiências online, coisa que não era proibido antes. Hoje o cara consegue fazer da casa dele. Então a gente pode ajudar, por exemplo, um autônomo que está começando um escritório de advocacia a deixar todo o escritório dele digital. Ele pode ter atendimento organizado no WhatsApp, ele pode ter o site dele explicando tudo que ele faz, ele pode ter um sistema de gestão que ajuda ele com os processos. E a gente não está falando aí dele ter que contratar um monte de gente para fazer isso. Não, é uma empresa, essa aqui. Exatamente. E ele vai ter um monte de sistemas. São ferramentas. Imagine, eu vou construir essa mesa aqui. Eu sou o marceneiro. Só que para eu montar essa mesa, eu vou precisar, talvez aqui, de uma parafusadeira, eu vou precisar de um martelo, eu vou precisar de uma chave de fenda, eu vou precisar de algumas ferramentas. Mas é um marceneiro que vai usar todas essas ferramentas. Exatamente. Se eu fosse levar para um negócio, para o mundo digital, é a mesma coisa. Como se eu fosse o marceneiro, eu vou montar essa mesa para você, e você que é o dono, o que você quer é a mesa pronta, certo? Fora o serviço de acompanhamento que tem. Sim. Porque eu posso ter a parafusadeira e eu não sei como ela funciona. Exato. E aí eu tenho a parafusadeira e agora o que eu faço? Com a Biforce a gente sabe, porque a gente é cliente também, entende que vai chegar uma hora que eu preciso de um suporte, isso aí conta muito. Não, perfeito. Então a gente faz tudo e ainda acompanha. Então, faz tudo é o quê? Ah, vocês vão montar para mim? Talvez não, mas nós vamos pegar na mão da sua equipe e vamos ensinar como que eles usam as ferramentas da maneira mais adequada e como extrair ao máximo o que aquela ferramenta oferece. Porque no máximo, é nessa cerejinha do bolo,
aonde você se destaca no mercado porque você se torna uma empresa mais organizada, mais profissional, tem mais segurança das informações que você gera, você tem uma comunicação melhor, você tem uma apresentação melhor, você tem mais produtividade do que os seus concorrentes porque você está extraindo realmente ao máximo o que aquelas ferramentas podem te oferecer. Então esse é o nosso papel, né? E excelente. Pergunta que você me fez, quem é bom para nós? Hoje eu estou com um olhar com bastante carinho aí para microindústrias, principalmente da nossa região aqui, que tem crescido bastante. E é um público que, acredite ou não, é bastante carente dessas soluções. Por incrível que pareça, você fica pensando, o autônomo talvez não vá ter nada. O autônomo está mais aberto a ter já ferramentas, porque ele é sozinho e ele precisa realmente otimizar o tempo dele, do que grandes empresas que acabaram ganhando um tamanho e ficaram meio que engessadas. Entendi. Imagine como sendo um grande navio. Para eu fazer uma curva nele, leva tempo. E aqui na nossa região, né, a gente já atende algumas indústrias aqui da nossa região e muitas indústrias são extremamente carentes de todas essas soluções que eu falei aqui para você. A gente que está assistindo essa entrevista, né, o Fala com Mamba, a gente acredita que são, na sua maioria, empresários também que estão vinculados a diversos segmentos. Então, vem uma pergunta interessante. Quem é um parceiro legal para você? Né? Que tipo de empresas, que tipo de profissionais são parceiros no sentido não só de trabalhar junto, né? Porque talvez você precisa de um sistema que você não produz o sistema e tem um parceiro. Perfeito. Mas também aqueles que atendem o mesmo cliente que você atende. Perfeito. Bons parceiros para nós, olhando numa cadeia, né? Na parte de sistemas de gestão, quem é o cara que percebe quando o sistema que está lá não está atendendo ou não tem um sistema e precisa? Então, consultores de todos os tipos, consultores financeiros, consultores contábeis, consultores de processos, consultores auditores de ISO, é um cara bem legal também, né? Consultores de marketing, consultores de venda, coaches empresariais, né? Os business coaches, todos esses são bons parceiros. O contador, obviamente, que é o cara que tá ali com a empresa desde o começo. Então é um excelente parceiro, ele mesmo já pode ir direcionando. Aquele que está preocupado com o cliente, né? Porque nem todos estão. Alguns estão preocupados só em gerar guia. Aquele que está preocupado do cliente realmente crescer, evoluir, prosperar, ele vai direcionar. Falar, cara, você tem que ter uma apresentação, você tem que ter um sistema que vai te ajudar aqui. E o sistema, inclusive, é muito bom para o contador. Porque tem muito contador que, para conseguir os dados do cliente para fazer a contabilidade, meu Deus do céu. Quando o cara tem um sistema, até o trabalho do contador fica muito mais fácil de fazer, porque vem tudo mastigado, vem tudo pronto. Agora, na parte de sites, ele entra um pouco na linha do marketing, né? Então, aí empresas que trabalham com marketing são mais interessantes. Empresas de comunicação visual, empresas de branding, que são empresas que desenvolvem logo, que desenvolvem comunicação visual da empresa. O pessoal de comunicação visual mesmo, né? Quem faz outdoor, placas, enfim, fachadas, esse pessoal é interessante, gráficas e empresas de marketing digital. Estão 100% vinculadas, né? E aqui um ponto, né? Mas como marketing digital? Marketing digital não faz site? Não. Né? Marketing digital é a publicidade, é você anunciar. Site é a sua casa, é a sua ferramenta de trabalho. Você precisa ter o seu site e depois você precisa anunciar o seu site. Exatamente. Fazendo um comparativo aqui, vamos supor que você quer ir até a Bahia de carro. Primeira coisa que você precisa fazer é ter um carro. Você pode alugar um carro, pode comprar um carro, enfim. Vamos dizer que você vai comprar um carro. Você vai até a agência vai te dar todos os carros, modelos que tem. Você vai escolher o modelo, você vai escolher todos os opcionais de fábrica que você quer que tenha, para você ter mais conforto, para você ter mais funcionalidade, enfim. Beleza, você comprou o carro. Ele vai te levar até a Bahia agora? Não. Por quê? Porque tem que pôr alguma coisa para ele andar. Ele tem que pôr combustível nesse carro. Só que o combustível você não compra na agência. Agência nenhuma de carro tem um posto lá no fundo. Agora você abastece lá, pode ir embora. Não vai rolar. Você vai ter que sair dali, parar num posto, encher o tanque para poder ir para onde você quer. Site e marketing digital, eu comparo como sendo a mesma coisa. Eu sou a agência. Eu monto o seu carro do jeito que você quer, com todos os opcionais de fábrica que você precisa.
Ao terminar esse carro, ele pode andar na banguela, Sim. ou você pode parar no posto, abastecer e ir para onde você quer. Esse posto é a agência de marketing digital. Então, as agências de marketing digital são grandes parceiras para nós. Primeiro, porque nós não fazemos, de fato, esse tipo de trabalho. Segundo, porque é essencial para que o meu cliente sinta o resultado. Porque muitas vezes o meu cliente acaba não sentindo o resultado do site que ele fez. Ele chega para mim e fala, as pessoas não estão entrando em contato comigo e tal. E aí eu vou ver os números, porque todos os nossos sites, eles são totalmente rastreados pelo Google Analytics. Não vou entrar no mérito, mas é uma ferramenta que mede tudo. Quem entrou, quando, sexo, origem, qual aparelho usou, em que lugar físico ela estava. Tem uma série de números que a gente vai analisando mês a mês para entender como a gente pode melhorar. E muitas vezes eu vejo que o site ainda está com poucos acessos. Entendi. Por quê? Porque você não vai simplesmente do nada aparecer na primeira página do Google. E empresas que dizem que vão fazer isso para você de forma orgânica, cara, é a mesma coisa que eu falar para você que você pode comprar essa ação aqui da bolsa, que amanhã ela vai subir a 1000% e você vai ficar milionário. Não vai, porque eu não controlo isso, não tem como controlar. Eu não controlo o que vai aparecer na primeira posição do Google orgânica. Agora, eu controlo o que vai aparecer na primeira posição do Google patrocinado. Claro. E aí é o marketing digital que as agências podem fazer, que são parceiros nossos que trabalham com isso. Então, uma vez que a pessoa, o empresário, já tem o seu site, começa a investir no marketing digital, uma coisa retroalimenta a outra. Que você trazendo tráfego para o seu site, e não estou dizendo que é só o tráfego que vai fazer o seu site subir, não, mas é uma das coisas que vai ajudar muito. Você trazendo tráfego para o seu site, naturalmente ele também começa a subir no ranqueamento orgânico, e uma coisa ajuda a outra. Exatamente. Acontece muito que as empresas escutam falar de você, da sua marca, do seu negócio, e eles começam a achar coisas. Eu acho que ele faz, eu acho que ele também faz. Ou alguém pergunta para mim, cara, você conhece alguém que faz? Putz, eu acho que o Diego faz. O que de fato que a BeForce não faz, mas que as pessoas confundem? Porque é perigoso isso aí, né? É. Você recebe uma referência, uma indicação de alguém, mas cara, eu não faço isso. Acontece, já acho que acontece com todo mundo, né? Mas assim, o campeão é justamente o marketing digital. Né? Nós não fazemos marketing digital, pelo menos hoje não fazemos. Amanhã não sei, hoje não fazemos, não faz parte do nosso core. A gente faz toda a estruturação do site e acompanhamos esse site, né? Mantemos ele sempre evoluindo. Marketing digital, então, ou seja, o que é marketing digital? Reforçando, publicação em Facebook, publicação em Instagram, gestão de redes LinkedIn, sociais. gestão de redes sociais, posts, Tráfego pago. tráfego pago no Google, no Bing, no Yahoo e outros buscadores. Essa parte de divulgação toda nós não trabalhamos, então a gente vai até aqui. Agora, os nossos projetos todos, eles estão 100% preparados para a agência trabalhar. E a agência trabalha isso em parceria com a gente, que é um outro problema, né? Às vezes aí você vai falar para mim, pô, então eu vou ficar no meio, vai ficar a agência falando uma coisa para mim, vocês falando outra, eu vou ter que ficar fazendo aquele telefone sem fio. Não. Você tem uma agência e tem a gente, você passa a agência para falar direto com a gente, você não precisa entrar no processo. A não ser quando precisa validar uma estratégia, Claro. alguma coisa assim. Mas a operação disso, você não precisa se envolver. A minha equipe, junto com a equipe da agência, vai dar conta e vai resolver para você. Então, você vai ter um trabalho muito mais efetivo do que se tivesse tudo na mão de uma empresa só. Né? Ou se você acreditou que alguém vai fazer um site para você e ele tem um método único, exclusivo dele, mágico, que vai te colocar em primeiro lugar no ranqueamento orgânico do Google. Não vai. Não vai. Bom, a gente conversou muito sobre o que é a transformação digital, os anos de experiência da BeForce, conhecemos um pouquinho mais de você, mas eu quero conhecer mais ainda da parte pessoal do Diego Budenberg. O que te deixa orgulhoso, Diego? Vai parecer clichê, mas tem uma coisa que me deixa orgulhoso, é eu poder ver as pessoas que eu gosto, as pessoas que estão ao meu redor, as pessoas que trabalham comigo, seja como parceiro, como fornecedor ou como cliente, darem certo. Cara, eu não sei explicar, mas quando eu vejo alguém do meu meio dando certo, tendo resultado, atingindo o que buscou, eu tenho um êxtase. Acho que até isso é muito do que me fez buscar me desenvolver mais e começar uma atuação como coach, que é uma outra área que eu
dei início a uma carreira também, mais recente, esse tem 1 ano para cá, mas é um negócio que realmente para mim é apaixonante. Como eu disse, era um hobby que eu estou transformando num trabalho e que eu tenho certeza que eu vou ter muitos resultados bons para mim com esse novo trabalho. Sim. Mas o mais legal, eu vou conseguir fazer as pessoas terem resultados. O coach é isso. O coach é você conseguir orientar alguém que está com um desafio, que está com uma dificuldade de atingir um resultado, e não que eu vá fazer o resultado por ela, porque ninguém faz nada por ninguém, você vai fazer por você. Mas eu consegui te dar uma luz, né? Conseguir fazer você enxergar o que é que você tem que fazer para chegar lá. E isso me dá realmente muito orgulho, muito prazer em ver as empresas dando resultado. Olhando para a Biforce, não deixa de ser um pouco isso que a gente já faz. Eu ia falar isso mesmo, né? Porque vocês dão outro tipo de soluções. A gente está falando do digital, na parte do coach, você está falando mais na parte comportamental, na parte pessoal. Pessoal, né? Mas Exatamente. Se a gente olha para uma empresa, cara, fizemos a transição do sistema. O que me dá orgulho é vir um colaborador e falar, cara, como é muito mais fácil agora. Deu certo. Como que eu vivi sem isso tantos anos? E não é pelo sistema só, porque pode ser o sistema também, a gente trabalha com os melhores sistemas que tem no mercado, obviamente. Mas é a gente conseguir mostrar para o cara que de repente lá no começo tinha uma resistência absurda pela troca, pela substituição, porque ia mudar a maneira como ele trabalhava, a maneira como ele fazia as coisas, e agora ele mudou e vê que, cara, ele mudou e mudou para melhor, que a vida dele está melhor. Porque agora ele demanda menos esforço, ele fica menos estressado, as coisas fluem mais rápido, ele vai para casa menos cansado, ele aproveita mais a vida pessoal dele. Percebe que é um efeito borboleta aí, né? É uma pequena mudança que a gente faz ali, uma chavinha que a gente mudou, que pode gerar um impacto que não tem como a gente medir. Então, a Biforce causa esse efeito nas empresas e eu espero conseguir causar esse efeito também nas vidas pessoais das pessoas que me permitirem auxiliá-las com o processo de coaching. Muito legal, estamos chegando já perto do final e agora eu tenho um desafio para você. Diga. Tem uma caixinha aqui que a gente chama do potinho das perguntas. Tem, acho que 454 perguntas lá dentro. Caramba. Tem 10, né? Topa pegar uma sem saber o que responder pra gente? Vamos lá. Vamos ver as perguntas cabeludas que vão sair daqui. Não pode ter pergunta cabeluda aqui com você, né? Não sei. Se me permite a piada. Vamos lá. O que as pessoas fazem e te irrita? Essa tá na ponta da língua. Marketing digital. Não, mentira. Não. Marketing digital é bom, cara. Você precisa, tá? Você precisa. Se você ainda não faz, eu diria para você, não é e se eu vou fazer, é quando. Quando é que você vai começar? O que as pessoas fazem e me irritam? Não assumirem a responsabilidade pelas suas próprias vidas. Isso me irrita profundamente. Eu chamo isso de desculpability. Entendi. O cara que dá desculpa para tudo, que nada é culpa dele, que ele é um coitadinho em tudo que ele faz, que, nossa, como passaram ele para trás, que, nossa, como hoje fez calor, eu não pude fazer isso. Ah, porque mudou o governo, agora eu não vou poder e tal. Tudo o cara tem uma boa desculpa para não fazer alguma coisa. E ele normalmente é vítima. Cara, isso é uma das coisas que mais me irrita. Pessoas que se colocam em posição de vítima. Tem até uma frase que eu gosto muito. Quem é bom em dar desculpa, não é bom em mais nada. Entendi. Eu levo isso para mim, levo isso para os meus coaches quando eu estou trabalhando, levo isso para a minha equipe dentro da Biforce. Cara, não tem vítima aqui. Uma outra frase que eu gosto muito também. Mate a vítima que o herói aparece. Mate a vítima. A vítima é aquela pessoa que está lá amarrada, lembra nos desenhos antigos? Sim, amarrada na linha do trem. Esperando. Ah, não posso fazer nada. Aquela corda desse tamanho que era só ela se mexer um pouquinho que ela saía. Mas não, ela está lá deitada, o trem está vindo, ela está esperando vir alguém arrancar ela de lá. Cara, mate a bendita da vítima, que o herói vai aparecer. Como é que você mata a vítima? Assuma a responsabilidade sobre as coisas que acontecem com você. E tem livros, não vou lembrar agora o título para citar, mas tem diversos livros que falam, quanto mais você assume as responsabilidades, mais liberdade você tem. Então assuma simplesmente a responsabilidade de tudo que acontece com você, tudo. Tira o acaso da sua vida. Cara, por que eu cheguei aqui e estamos aqui tendo essa conversa?
Porque eu tomei uma decisão, porque você tomou uma decisão, porque nós tomamos uma decisão juntos. Então isso aqui só está acontecendo por responsabilidade única e exclusiva minha e sua. Se você não tivesse tido a responsabilidade de estar aqui, isso aqui não estaria acontecendo, mesmo que eu tivesse a minha, mas eu teria estado aqui. Então assim, tudo que acontece na nossa vida é responsabilidade nossa. Assuma isso para você e você vai sentir a liberdade que você tem daqui para frente. Porque, de fato, você vai entender que quem manda na sua vida e quem faz as coisas acontecerem boas ou ruins é você. Então, o que mais me irrita é vitimismo, é desculpability, são pessoas que não assumem a responsabilidade por nada e não dá, cara. Você não gosta, não dá para você conviver com pessoas assim. Você tem que cortar esse tipo de gente. Perfeito. Diego, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que estão nos prestigiando. Esse aqui, o Fala com Mamba, vai ter mais empresários chegando aqui, mas por enquanto eu peço para vocês lembrarem do que o Diego falou, lembrarem da B-Force, lembrarem do trabalho do coach do Diego e procurem na sua rede de contatos, procurem no seu celular, procurem na família, no churrasco, na festa do aniversário, quem pode estar precisando do trabalho da B-Force. Eu acho que é interessante pensar nisso porque quem ajuda depois vai ser ajudado. Então é interessante trazer esse tipo de conversas. O objetivo do Fala com Mamba é esse aí, é apresentar empresários de sucesso, mas que sempre precisam de mais contatos, de mais negócios, de mais empresas para atender, e é isso que a gente quer. Obrigado, Diego. As portas do estúdio da Mamba sempre estarão abertas e é um prazer conversar com você. O prazer mais uma vez foi meu, mais uma vez quero agradecer aí a oportunidade de estar aqui com você. Acredito no seu projeto, espero que isso aqui decole, né? E espero continuar fazendo parte dele. Sem dúvida. Obrigado. Eu que agradeço, obrigado para todos vocês e a gente se vê depois. Tchau, tchau.